Você é um líder de equipe. Você, afinal, sabe qual o seu papel, o que você tem que fazer em relação à saúde mental da sua equipe, dos seus colaboradores? Se você quer tirar suas dúvidas, quer ter direções do que fazer, nesse vídeo eu vou falar 6 coisas que são fundamentais para que você cuide, para que você preserve a saúde mental da sua equipe, dos seus colaboradores. Desde já eu peço o seu like, o seu gostei nesse vídeo, porque esse é um assunto muito importante e quando você dá o seu like, o seu gostei, o YouTube entende que esse assunto é importante e distribui para mais gente. Vamos colocar esse assunto na pauta, vamos melhorar a saúde mental nas empresas. Em função dos estragos na saúde mental que a pandemia de Covid provocou nas empresas, definitivamente esse assunto, né, saúde mental, entrou na pauta do mundo corporativo. E se você é líder, você já deve ter ouvido que o líder tem um papel fundamental e você pode até ter sido cobrado por exercer algum papel nessa manutenção da saúde mental da sua equipe e dos seus colaboradores. E daí você pode ter ficado na dúvida, mas afinal, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? Eu não sou psicólogo, o que eu faço? Então, para que você não se estresse, porque definitivamente o estresse não é bom para a sua saúde mental, eu vou falar para você 6 coisas muito importantes que você, enquanto líder, deve fazer para preservar a saúde mental da sua equipe. E a primeira coisa é você dar o exemplo, é você cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde mental, porque vale aquela máxima, por aquele procedimento do avião. Máscaras de gás cairão. Coloque primeiro a máscara em você e depois a máscara numa criança, numa outra pessoa que você vai ajudar. Porque se você não tiver as condições, não tiver saúde mental, primeiro que as pessoas, você é o exemplo, as pessoas não vão, esse negócio de saúde mental nem o líder tem, e segundo que você não vai conseguir atentar para a saúde mental de ninguém, porque você vai estar com grandes problemas que é para a sua própria saúde mental. Então, ninguém ajuda outra pessoa se não se ajudar primeiro. Então, você, como líder, tem que dar o exemplo. Vamos lembrar que o líder não é um super-homem, ele não é a prova de tudo, embora muita gente, quando assume o cargo de liderança, ache que tem que fazer tudo, trabalhar muitas horas, e ele é resistente a tudo, que é tudo pela empresa, eu vou provar que eu sou bom. Não entre nessa furada. Você precisa cuidar de si mesmo, porque senão a bateria esgota, você acaba com burnout e vai acabar não sendo mais líder de coisa nenhuma. E já que esse assunto ele é tão importante, eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição do vídeo de um outro vídeo, aliás, foi o vídeo que eu fiz anterior a esse, que dá várias dicas de como você pode cuidar da sua saúde mental, principalmente no trabalho. Então, assista esse vídeo, acabe esse aqui e depois você vai lá e assiste, porque é muito importante que você cuide da sua saúde mental. Segunda coisa que você tem que fazer, aliás, que você não tem que fazer, é sobrecarregar os seus colaboradores. Como assim não sobrecarregar meus colaboradores? Vou dar um exemplo. Você tem uma equipe e algumas pessoas não correspondem, e você tem um funcionário ou 2 funcionários que são muito bons. Qual é o prêmio que eles recebem? Você acaba dando mais trabalho ainda, trabalho que precisa ser feito para esses 2 colaboradores. Por quê? Porque eles dão conta do recado. O que pode acontecer? Se você passar da medida, e se eles passarem da medida, eles vão acabar, ou esse funcionário vai acabar com um problema de saúde mental, um estresse, um estresse crônico, ou até mesmo burnout, ou vai somatizar algum problema físico. Então, não faça isso. Eu dei esse exemplo porque ele é muito comum. Muitos chefes fazem isso porque é muito cômodo. Você não investe na sua equipe, porque a sua equipe tem autonomia, motivação, para que as pessoas correspondam. E o que é mais cômodo? Você empurrar mais trabalho para a pessoa que corresponde. Você cumpre as suas metas, quer dizer, você está orientado à tarefa, não está orientado à pessoa, e acaba prejudicando essa pessoa. Então não faça isso, desenvolva a sua equipe e faça com que as tarefas sejam melhor distribuídas, não fique sobrecarregando as pessoas. Outra coisa, saiba passar as tarefas, saiba delegar adequadamente, conversar, explicar a tarefa. A maior queixa dos funcionários é que o chefe não passa a tarefa direito, não dá as diretrizes de acordo com
o grau de discernimento, de realização da pessoa. Tem funcionário que você pode ser mais genérico e a pessoa vai dar conta, tem outros que não, e aí o líder não tem essa preocupação e acaba estressando as pessoas. E pior, o estresse mesmo acontece quando a pessoa vai numa direção, você não deu a direção, e depois você diz, mas não era nada disso. Estresse na certa. Outra coisa que sobrecarrega, dá estresse, é aquele hábito de microgerenciar, que vem aí de uma filosofia de comando e controle. Você fica ali no pé dos funcionários, não dá autonomia, isso estressa também, isso é muito ruim, isso é prejudicial para a saúde mental das pessoas que trabalham com você. Isso sem falar eventuais atitudes que as pessoas não gostam, às vezes elas não falam, porque quando você não combina e manda e-mail de madrugada e fica mandando e-mail continuamente, período de férias, e isso acaba, porque o funcionário, às vezes, ele se sente, tem picos de ansiedade com isso não vai contribuir para a saúde mental da sua equipe, é contraproducente. Então, não faça isso. Respeite os horários de descanso do seu colaborador. Terceira coisa a fazer: crie um ambiente de confiança na sua equipe. Saúde mental nas organizações passa por confiança. Vamos lembrar aqui que uma das necessidades básicas do ser humano é ele se sentir seguro, necessidade de segurança. Se você tem confiança, confiança nas pessoas, confiança no seu ambiente, tudo flui e tudo funciona e as pessoas se sentem tranquilas. E isso é muito bom para o cérebro, isso é muito bom para a saúde mental das pessoas. E o que é muito ruim, que ainda acontece em muitas empresas, o ambiente é tal que a pessoa ela sente que ela precisa usar uma máscara, né, a persona, para não transparecer suas fraquezas, vulnerabilidades, porque ela vai ser julgada, as pessoas vão achar que ela é frágil, que ela quebra, isso vai impedir que a pessoa tenha alguma promoção, alguma progressão. Fulano de tal, não, fulano é meio fraco. Isso acontece ainda. Isso é muito ruim. Outra coisa que também acontece, ambiente em que você não pode contar coisa com uma pessoa, que aí já virou uma fofoca, aquilo vai te prejudicar, aquilo vai ser usado contra você. Então, ninguém se sente seguro num ambiente desses. Então, também é um ambiente que não tem confiança. Em relação à sua relação com o seu funcionário, com o seu colaborador, demonstre confiança nele. Uma das coisas que é terrível é quando o chefe demonstra que não confia no seu colaborador, não confia no seu funcionário. Vai ser horrível. Isso gera desconforto, ansiedade e não ajuda no desempenho do funcionário, porque ele acaba inseguro, acaba errando, acaba não produzindo, e justamente é uma profecia não realizada. Você não confia, aí ele erra e você está vendo? Não era para confiar. Então, demonstre confiança, deixa a pessoa tranquila para fazer as suas tarefas. Tudo que eu estou falando aqui é o contrário de um ambiente em que você tem bullying, que você tem assédio. Esses são ambientes tóxicos, isso aí é horrível, não tem como você ter uma equipe com saúde mental nesse tipo de ambiente. E tem muita empresa que ainda tem ambientes, às vezes não é a empresa toda, mas às vezes você tem locais que são muito ruins porque o chefe ele propicia esse ambiente tóxico. E aí eu lembro que isso não é uma questão de ser bonzinho, já está comprovado, várias pesquisas demonstram que trabalhadores mais felizes, eles produzem mais. Então, se você cria um ambiente de confiança, que as pessoas se sentem relaxadas, felizes, elas vão acabar produzindo mais. E você pode se perguntar, ok, mas como eu crio esse ambiente de confiança? Quais são os elementos desse ambiente de confiança? Para isso, eu vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição do vídeo com um outro vídeo específico, que ele tem um modelo que te explica passo a passo todos os elementos para você criar esse ambiente de confiança. Vale a pena. Assista esse vídeo até o final, depois você volta, vá lá, estuda esse outro vídeo e ponha essas dicas em prática desse outro vídeo que, com certeza, você vai conseguir criar esse ambiente de confiança tão necessário para a produtividade e para a saúde mental dos seus colaboradores. Quarta coisa a se fazer é investir em habilidades interpessoais, para que você tenha aí uma liderança mais humanizada, saber lidar com gente, ter habilidades que te propiciem lidar com gente de uma forma muito mais fácil, menos onerosa. Eu falo muitas vezes que as pessoas, nossa, lidar com gente é complicado. É complicado se você não sabe entender como as pessoas funcionam, que as pessoas têm necessidades, funcionamentos diferentes. Quando você aprende isso, tudo fica mais fácil. Principalmente você aprende a se comunicar melhor, uma das habilidades mais preciosas para um líder
em qualquer nível, é de comunicação. Então, você vai, por exemplo, comunicar melhor a tarefa, que eu falei anteriormente aqui no vídeo, que é uma das maiores queixas dos funcionários sobre como o líder se comunica para passar essa tarefa, as expectativas que ele tem e como fazer, enfim, você vai melhorar, em geral, como um todo, o seu processo de comunicação. Eu vou destacar duas outras coisas que contribuem muito para a saúde mental dos seus colaboradores. Uma é a questão do feedback, você dá feedback de forma correta, porque tanto a ausência de feedbacks quanto feedbacks dados de forma incorreta, eles causam danos à saúde mental dos seus funcionários. Então, você saber fornecer corretamente feedbacks, criar uma cultura de feedback na sua equipe é muito bom, não só para você, como para a saúde mental da sua equipe. E outra coisa também muito importante, você saberá gerenciar conflitos de uma forma muito mais eficiente quando você aprende habilidades interpessoais. Que não se engane, mais que você tenha uma equipe com ambiente saudável, com confiança, é inevitável que haja conflitos. Se você não souber gerenciá-los, você pode estragar esse ambiente tranquilo que você criou. Então, desenvolver essas habilidades é fundamental se você quiser ser um líder top, um líder excelente. E a última coisa que eu observo em relação a desenvolver habilidades interpessoais é que quando você começa a estudar isso, começa a aplicar e ver os resultados, entender todo esse discurso de saúde mental, toda essa questão, ganha uma dimensão de muito maior importância. Você vê o quão importante é de verdade, porque eu já vi muita gente que a empresa está dando curso, tem que fazer porque é uma obrigação, mas ele não vê realmente tanta importância naquilo. Quando você aprende, quando você internaliza, aí você realmente passa a valorizar soft skills, você passa a valorizar um conjunto de coisas que não tem ali substância, você não toca, mas que é muito importante. Talvez seja a coisa mais importante nas empresas. A quinta coisa é aprender a reconhecer os sinais de quando a pessoa não está bem. No caso, a pessoa, o seu funcionário, o seu colaborador. E lembrando, gerentes não são psicólogos, então você até pode ser um psicólogo, tem a formação, mas não é a sua atribuição ficar atendendo o seu colega. A sua função como líder de equipe, como gerente, é compreender o básico. E o que é esse básico? Primeiro, uma abordagem preventiva sobre o que é saúde mental, os principais problemas, as causas, é ter um entendimento geral. Segunda coisa, os sinais, justamente o que eu estou falando com você aqui, é saber os sinais que a pessoa apresenta para que você possa reconhecer e aí poder encaminhar. E a terceira coisa, tá, o que eu faço quando eu identifico, que ferramentas que eu tenho e que tipo de encaminhamento eu posso dar para a pessoa de acordo com a empresa. Isso pode variar de acordo com a empresa. Aliás, tem algumas empresas, ou grandes empresas, que já dão treinamentos específicos em relação a isso. Então, passando especificamente nesse tópico, para quais são esses sinais que você tem que identificar precocemente, antes que a coisa evolua, para que você possa ajudar a pessoa a buscar um auxílio o mais rápido possível. Uma pessoa fica mais quieta que o normal, isso é uma alteração. Se a pessoa já for quieta, isso aí não é um sinal que ela está com um transtorno mental, ela sempre foi assim. Mas ela fica mais quieta que o normal, tem gente que se isola, e aí ela nunca fez isso, se isolou, tem alguma coisa acontecendo. A pessoa perde interesse em atividades que ela gostava, às vezes uma determinada coisa que ela fazia, que ela vibrava, ela já não. Você percebe que ela não está nem aí mais para aquilo, isso é um sinal também. A pessoa perde o foco, tem dificuldade de concentração, de tomada de decisão, às vezes uma decisão simples a pessoa não consegue tomar. O nível de motivação, você percebe aí que o nível de motivação da pessoa cai. Alterações de humor, às vezes a pessoa, nossa, fulano fez aquilo, uma alteração de humor, perdeu a temperança ali numa reunião, você percebe que a pessoa passou a estar sempre com sono, não tem uma alteração assim que justifique aquilo, então está sempre, você vê sinais dela de esgotamento, ou mudança de hábitos alimentares, você vê que a pessoa começa a comer muito, comer toda hora, e antes ela não fazia isso, e aí ela começa a não cumprir as tarefas, não bater as metas. E, infelizmente, tem muito gerente que só vê que tem um problema quando isso começa a acontecer, ou porque ele não tinha essas habilidades aí de reconhecer esses sinais, ou porque tem gente que nem quer reconhecer, enquanto ele está produzindo, ok, isso é ruim,
Nunca adote essa postura. Isso, para mim, não é liderança. Não é a liderança, você só está orientado ali pela tarefa e dane-se as pessoas. Não é assim que se lidera. Então, depois que você nota esses sinais, é importante que você faça com que a pessoa veja que você notou, perceba que você notou e que você se importa com ela. Você percebeu aquilo e que você se importa com o que está acontecendo. E como que você demonstra isso? Ora, se você criou um ambiente de confiança, a pessoa vai te falar, às vezes, sem mesmo você notar. Se você começa a notar, às vezes, um sinal, a pessoa já vem e fala com você. Agora, se por algum motivo ela não vier falar com você, você pode falar, por exemplo, o seguinte: olha, eu tenho notado que você tem estado mais quieto que o usual, olha, não quero me intrometer, e você não tem que compartilhar nada comigo que você não queira, mas eu quero dizer que eu me preocupo, que eu estou aqui para te apoiar. Se houver algo que eu possa fazer, ou você só quiser conversar, me avise. Isso faz uma diferença fundamental. Depois, quando aquela pessoa se recuperar daquela situação que ela está passando naquele momento, ela com certeza vai lembrar do apoio que você deu para ela enquanto líder. Então, isso vale muito a pena, fique atento. A sexta e última coisa é falar sobre saúde mental com a sua equipe. Uma das coisas mais importantes para diminuir o preconceito que ainda existe nas empresas sobre saúde mental é que você dê o exemplo, converse, fale sobre saúde mental, promova as discussões sobre saúde mental. Uma vez que as pessoas falem sobre isso, aquilo vai se normalizando, vai ficando mais comum, vai deixando de ser tabu. Tabu é uma coisa que você não fala. Quando você fala, aquilo vai se tornando natural e vai diminuir as resistências das pessoas. O ideal é que a empresa até tenha algum tipo de programa que te forneça informações sobre isso, porque daí você não tem que ficar garimpando coisas aí para poder trazer para a equipe e você tem certeza que você vai trazer uma coisa com uma qualidade, uma coisa que é certa e não uma coisa que você não tem muita certeza porque não é a sua especialidade. E falar sobre saúde mental é muito importante, criar esse ambiente de discussão é muito importante, principalmente em algumas situações. Vou dar um exemplo. Quando há uma mudança organizacional, uma mudança que, por exemplo, o departamento da pessoa acaba, e aí ela tem uma perda de referência de amizade, você tem um luto aí, tem uma perda de convivência, isso pode prejudicar a saúde mental, já vi isso acontecer. Às vezes muda o que ela faz, tem uma mudança nas tarefas, nas atividades, e aí tem um estresse para a pessoa, uma insegurança da pessoa com as novas tarefas, isso também pode prejudicar a saúde mental da pessoa. Aquela mudança pode ter um boato, ou pode acarretar real ou imaginário, né, sobre possíveis demissões, e isso também provoca nível de ansiedade, de estresse nas pessoas, e isso também prejudica a saúde mental. Se as pessoas já souberem o que é saúde mental, já entenderem razoavelmente do assunto, as implicações na vida profissional delas, elas têm uma probabilidade muito maior de lidarem melhor com essas situações e uma probabilidade maior de identificarem quando a saúde mental delas está em perigo, quando a saúde mental delas pode se prejudicar e buscar auxílio mais cedo. Equilibrar as necessidades de saúde mental com as demandas intensivas de trabalho pode ser algo bem desafiador, principalmente para os gerentes, principalmente para quem lidera pessoas, para quem lidera equipes. Agora, eu estou certo que investindo nessas 6 coisas que eu expus aqui para vocês nesse vídeo vai ajudar em muito a tarefa, vai facilitar muito a tarefa de vocês de conseguir ter equipes com uma boa saúde mental. Por enquanto é só, eu vejo vocês no próximo vídeo espero que com bastante saúde mental para você e para os seus colaboradores. Tchau!